importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. O impossível ser possível na televisão. Luz, produtora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. E o posicionamento adotado pela Câmara e pelo Sindicato dos Servidores foi bastante criticado por representantes da sociedade civil organizada. Eles afirmam que a proposta de revogação do aumento do IPTU não tem nenhuma irregularidade e que a decisão foi baseada apenas em interesses políticos. Os vereadores, mais uma vez, se curvaram diante de uma possível retaliação do Sindicato dos Trabalhadores, que eu também, de minha parte, vejo isso com muita tristeza. Por quê? Porque o próprio trabalhador, o próprio sindicalizado, ele também paga o IPTU. Perderam uma grande oportunidade de se redimirem para poder consertar uma lei muito mal elaborada, muito mal aprovada da legislatura passada, com consequências para o ano atual. Foi uma manobra política que faz uso do sindicato para que desvie, de fato, a atenção do verdadeiro problema, que foi o aumento do IPTU. O sindicato e o sindicalista presente, todos nós sabemos que faz parte da base aliada da Darcy e, por isso, estava ali a serviço do Executivo e não da população. E isso é um fato extremamente negativo, porque uma nova oportunidade de ser analisado o IPTU, a lei do IPTU poderia acontecer e não aconteceu. Postura do Sindicato Municipal dos Servidores, uma entidade tão importante, significativa, formadora de opinião, na minha opinião e na opinião da Frente Cívica, deveria se posicionar de forma também inteligente, propiciando uma nova análise da lei do IPTU. Um IPTU com uma lei mais inteligente, mais democrática e mais justa. O presidente da Amarribo, ONG representante da transparência no país, lamenta a posição do Legislativo que levou em consideração apenas os aspectos políticos. Para Jorge Sanches, a Câmara cedeu à pressão e à aliança de base da Prefeitura com o Sindicato dos Servidores. A diretoria regional do Ciesp avalia que a manutenção do aumento de até 130% nos valores do IPTU tem impacto negativo na competitividade das empresas. E isso pode prejudicar as condições de concorrência com municípios que têm impostos mais baratos. Confeto, o jogo político estabelecido ontem na Câmara, onde você usa o Sindicato dos Servidores ou os servidores para atingir o projeto político de manter o aumento do IPTU, um jogo manjado, fraco e não teve nenhuma novidade política. Era esperada essa posição, mas isso é um retrocesso para a cidade. Não tem dúvida. E dois aspectos fundamentais. Quando a capital da República era no Rio de Janeiro, dizia-se que existiam 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e as galerias do Congresso. A partir daí, começou-se a pensar em disciplinar os lobbies. O senador, na época deputado federal, Marco Maciel, naqueles anos, dos anos 60, depois da capital já ter mudado para Brasília, apresentou um projeto disciplinando os lobbies, que são legítimos, mas depois de serem disciplinados. O que há, no caso específico, é um lobby antes da disciplina e acaba prejudicando a maioria, que é antidemocrático. Aparece muita estatística, o servidor vai receber tal aumento. Estatística é a arte de mentir com precisão. Deixa eu aproveitar agora e conversar com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, aí, inconstitucional, não inconstitucional, afinal de contas, o que a sociedade civil tem que entender neste momento? A revisão, ela é constitucional, necessária e de que maneira ela pode ser obtida? Boa tarde.
Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. Boa tarde, professor Goffetto, a quem eu muito respeito a ambos. E eu observo que a discussão está tomando um calor político e não jurídico, infelizmente. Esse segundo projeto, pelos estudos que fizemos, na qualidade, inclusive, de ex-membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, aparentemente ele é inconstitucional, porque a iniciativa de lei na instituição, majoração ou cancelamento de IPTU é exclusiva do Poder Executivo. O que eu vejo neste momento é de que a discussão está sendo travada num âmbito muito estrito e restrito somente ao âmbito parlamentar executivo. No momento em que eu vi o presidente do Sindicato de Servidores lotando as galerias com 200 pessoas, isso é um péssimo sinal, é um péssimo sintoma. Sintoma de que a população está andando para um lado, o Poder Legislativo, em parte, está andando para outro e o Executivo para outro canto muito mais distante. O que eu vejo sob o ponto de vista da constitucionalidade? Isso não deveria acontecer e o debate deveria ter sido travado no mês de dezembro, quando se votou em sessão extraordinária este projeto de lei, num curto espaço muito pequeno de discussão acerca da legitimidade, legalidade, constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Agora, o Ministério Público pode voltar a participar deste debate, aclarando as ideias e tirando só o foco político que está sendo dado para desconversar tudo aquilo que nós queremos debater como sociedade civil? Sim, professor. Eu vejo que dentre as funções constitucionais do Ministério Público está a discussão da execução da iniciativa de projeto de leis que atentem contra a Constituição. Entendendo o digno representante local do Ministério Público que a questão não terminou, que mesmo havendo uma ação judicial, a planta genérica de valores deve ser revista, porque alguns setores, alguns bairros estão sendo prejudicados, eu acho que a sociedade civil deve procurar o Ministério Público, que é um órgão de respeito, e reiniciar esse debate, porque eu acredito também que juridicamente o debate não terminou e aparentemente essas inconstitucionalidades que demorariam muito tempo para serem discutidas na Justiça, elas podem ser travadas no âmbito da sociedade civil, juntamente com o Ministério Público e o representante do Poder Executivo, que é quem detém a legitimidade para a abertura deste projeto de lei, redimensionando ou não a planta genérica de valores. Esse debate jurídico, ele é longo, ele vai demorar para ter solução e a cidade fica à mercê disso. Infelizmente, ações tributárias, professor, elas tramitam em média 10 anos. Qualquer discussão de taxa, de IPTU, de COFINS, de ICMS, a gente vê pela experiência que são mínimo de 10 anos. Por isso que eu acho que a sociedade civil tem que se movimentar através das redes sociais, das mídias sociais, manifestações pacíficas, clubes de serviços, igrejas, e rediscutir o IPTU tão somente na questão da justiça fiscal. Obviamente, estamos sabendo de alguns bairros tidos como ricos, nobres, em que o aumento de IPTU foi justo, foi devido e atendeu o princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição Federal. Mas também sabemos de alguns bairros mais humildes em que a valorização do imóvel não acompanhou esse aumento de IPTU. Daí que essa melhor discussão deveria ser reiniciada no âmbito do Ministério Público, com provocação da sociedade civil e das entidades assim consideradas, e chamar toda a Câmara e todo o Poder Executivo para ver o que está sendo discutido corretamente e o que não. Daqui a pouco eu volto a conversar com o senhor, doutor. Goffetto, uma coisa que chamou a atenção. Como é possível marcar um encontro de sindicato na Câmara Municipal no dia em que você tem sessão, no próximo ao horário do início da sessão, e admitir que fiquem lá os membros do sindicato, os sindicalizados, para debater ainda no intervalo da sessão da Câmara o assunto do IPTU? Aonde está, neste ponto, a responsabilidade da presidência da Câmara? Da mesa, de uma maneira geral.
a mesa, de uma maneira geral, tem que colocar um certo limite, não é? Ou então, como num campo de futebol, que às vezes está à frente até das galerias do parlamento, estabelecer uma divisão, os dois presentes. Enquanto o sistema de lobby feito através das galerias do parlamento não vier a ser disciplinado. Esse é um dado muito importante. Mas o que nós temos que analisar, Roberto, é o aspecto micro e macro. O macro chegou a ser mais ou menos analisado. O quadro é o seguinte: nós estamos tentando fazer o Brasil evoluir do capitalismo de Estado para o capitalismo de mercado. Nós estamos com o capitalismo atrasado. O capitalismo de Estado é construído com empresas estatais, fundações públicas, elas têm que ser privatizadas. E o segundo aspecto de construção é a carga tributária. O dinheiro que fica no bolso do contribuinte multiplica economicamente muito mais do que aquele que vai para o poder público. Portanto, reduzir a carga tributária e privatizar são atitudes de um governo inteligente. Agora nós temos um outro dado. Não foi dado aí exatamente uma prova de retrocesso. O outro dado, Roberto, é o seguinte: economia basicamente é quanto custa. Essa é a pergunta. Os jornalistas têm várias perguntas. Onde, quando, não é isso? Por quê? A economia é quanto custa. As indústrias, principalmente, migram para locais onde ela consegue produzir com custo menor. O que Ribeirão Preto está fazendo é aumentar o IPTU, aumentar a tarifa de água, aumentar a tarifa de transporte, com terra urbana e rural cara e com mão de obra cara, tanto o salário mais elevado do que a média de outras cidades, atrai comércio, shoppings e expulsa indústria. Quando não se fala que não se industrializa uma cidade, ela não se desenvolve, é porque os custos estão encarecendo. E o poder público municipal pode ajudar a desenvolver, mas pode atrapalhar também. Esse é o ônus que precisa de ficar bem claro, bem nitidamente claro, para a população entender que medidas tributárias podem ajudar ou atrapalhar, medidas de tarifa de serviço público, ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento de uma maneira geral. Essa é que é a verdade. Doutor Vinícius Bugalho, para a gente encerrar a participação com o senhor, dá para questionar na Justiça a atitude da Câmara ontem em abrir para esse encontro dos servidores, sabendo que tinha um momento importante para decidir, que era a história do IPTU? Professor, pelo que eu vejo de prática no judiciário, dificilmente coloque-se na mesa uma liminar suspendendo uma decisão ou anulando-se uma decisão da Câmara nesse sentido em uma reunião, posto que o judiciário diz que é questão interna corporis, tá? Mas o que eu vejo da análise do todo? De que a questão não parte dessa discussão. A sociedade civil, além de discutir a majoração do tributo, ela deve discutir também, como disse o professor Golfetto, na competitividade internacional, o custo da administração pública. Se a administração pública não está demasiadamente inchada e se os custos da administração não podem ser reduzidos. Aí eu parto para a última premissa, de que o cidadão pode e deve discutir o seu IPTU, tá? Mesmo porque o Legislativo já demonstrou que não vai se meter nessa questão de reduzir o imposto ou cancelá-lo, através de ações individuais, procurando a Defensoria Pública ou o convênio da UAB, ou propor, através das entidades constituídas há mais de um ano, as associações civis, ONGs, ações populares visando discutir a legitimidade e inconstitucionalidade do projeto por quebra do princípio constitucional da capacidade contributiva. Eu acho que esse é o primeiro passo para o cidadão que se sentir lesado procurar a justiça e ter uma possibilidade grande de êxito naquelas ações em que houve um aumento abusivo e em desconformidade com a valorização dos imóveis naquela respectiva região em que houve o aumento. Eu acho que esse é o primeiro passo e, acima de tudo, a movimentação popular. Isso move multidões, depõe presidentes
e modifica o sentimento e o pensar e o agir dos políticos. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Só para encerrar, lembrando, tem no ar a história de uma Secretaria Municipal do Trabalho e isso tudo pode estar envolvido também no debate que aconteceu ontem na Câmara e a atitude tomada por sindicalistas e homens ligados ao sindicato. Confeto, boa tarde a você, obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto, sua colaboração.